A mensagem é do livro de Jair Brahe, psicografado pelo Carlos Pacheco e pelo irmão José. Não desguarida aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa tuas mãos com o bem e a tentação se afastará. Na medida de tuas possibilidades, auxilia ao que sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. Quando eu li essa mensagem hoje de manhã pela primeira vez, a primeira coisa que eu veio foi assim: o que eu estou fazendo com os meus pensamentos? Como os meus pensamentos andam me dominando ultimamente? E aí, fazendo uma varredura mesmo do que eu ando pensando, eu tenho ficado muito preocupada com o meu trabalho, porque eu não estou rendendo o que eu rendia antes. Eu não estou conseguindo produzir. Só que aí eu fiquei pensando: eu não estou conseguindo produzir, ou eu não estou me permitindo produzir? E aí vem aquela coisa da retroalimentação do pensamento negativo: eu não sou boa, eu não sou capaz, eu não consigo, tem gente melhor do que eu. E aí quantas vezes a gente para fazer isso contigo? E quantas vezes a gente só olha para aquilo que está sendo ruim na nossa vida, quando na verdade se a gente olhar para o lado, tem situações muito mais difíceis do que a nossa. Acho que o mais importante é a gente lembrar que a gente nunca está desamparado, que a espiritualidade de luz está sempre com a gente, Jesus sempre cuida de nós, Maria, o nosso Pai maior, sempre do nosso lado, e que toda vez que a gente deslizar para esses pensamentos negativos, que a gente lembre que tem sempre uma mão de luz estendida para nós. Vamos fazer a prece? Traz para nós a clareza do rumo a seguir nessa estrada, muitas vezes tortuosa, e faz com que possamos entender que cada obstáculo que encontramos no nosso caminho é uma oportunidade de lapidarmos nosso espírito no caminho da nossa evolução. Que a paz esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Isso aqui. Olá, boa tarde. Eu consegui enxergar. Bom, a gente vai conversar hoje sobre uma história que, há alguns anos atrás, quando eu tinha uns 13, 14 anos, isso tem pouco tempo, foi uma história que me afastou da leitura da Bíblia, sinceramente. Porque quando a gente começa a ler a Bíblia, e se a gente começar a ler a Bíblia pelo Antigo Testamento, pelo primeiro livro, que é o Gênesis, que já começa contando a história da criação, e primeiro pelo próprio conceito, né, de você imaginar Deus fazendo tudo aquilo a cada dia da semana, né? E a gente acaba tendo assim
um entendimento um pouco equivocado, porque quando chega no simbolismo de Adão e Eva, a gente fala, poxa, a gente precisa voltar para entender isso aqui. Então, quando a gente começa a ler, aí todo o processo da criação, aí a gente não entender aquilo de forma literal, quando a gente não tem conhecimento, é difícil, porque você vai pegar o livro e a sua primeira interpretação ela vai ser literal. A gente só começa a entender como simbolismo, como código, como signo, de acordo com aquilo que a gente for começando a estudar, conforme a gente vai recebendo outras informações, a nossa capacidade de entendimento ela vai se expandindo, e aí a gente consegue de fato entender que muitas daquelas coisas são parábolas, são metáforas, são de fato simbolismos, né, que trazem para a gente algum conceito. Deixa eu ver se está ligado. Aqui. E aí a gente vai começar, assim, vendo um pouquinho, né, do que tem em Gênesis 1 e Gênesis 2, ou seja, no primeiro e no segundo capítulo. No versículo 26 do primeiro capítulo, a gente tem assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Não está grifado à toa, prestem atenção e guardem essa informação, tá? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. E aí no versículo 27 vem: criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Guardem isso, é importante. Versículo 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, mais uma vez, está lá grafado, para a gente prestar atenção. Que Deus abençoou a sua criação, do homem e da mulher, né? E disse que era para frutificar e multiplicar. Aí no versículo 29, né, tem ali o 29, o 30 e o 31. Deus disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, servos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus curtiu a sua obra, né? E foi à tarde e à manhã do dia 6º. Aí a gente tem aqui Gênesis 2, no versículo 7, que diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A gente já consegue perceber aqui que já está diferente? Então, tá bom. E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Tá? Então, criou o homem do pó, lhe deu a chama da vida, né? Soprou suas narinas, e depois criou um lugar para botar esse homem. Tudo bem? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida. No meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. É claro que cada tradução vem com assim, um conceito um pouco diferente, né? Mas aqui, nesse momento, Deus fala assim: poxa, eu criei tanta coisa, né? E criei o homem sozinho, né? Mas veja que do capítulo 1 para o capítulo 2, há uma modificação muito grande desse conceito da criação,
versículo 20, no 21 e no 22, a gente tem as seguintes informações. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. E aí eu já fico imaginando, né? Porque a gente está no jardim do Éden, né? A gente está assim na natureza e ele já tinha animal doméstico. Olha que coisa legal. Não é interessante a gente ver isso? Mas para o homem não se achava ajudador idôneo. Então, ainda não tinha nada. Então vamos fazer uma piadinha aqui agora, né? Porque aqui, nesse versículo, a gente vê a primeira cirurgia que foi realizada no mundo. Porque é quando Deus bota Adão para dormir, e nesse momento ele não era Adão, tá? E dali ele tira uma costela e cria Eva. E aí ele continua. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Ainda em Gênesis 2, nós temos no versículo 23 o seguinte: então disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Mas até esse momento, você tinha um homem e uma mulher, e você não tinha pai e mãe. Certo? E aqui em Gênesis 3, no versículo, dos versículos 20 até o 24, a gente vai contar essa história aqui. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Por que eu só coloquei isso aqui? A essa altura, já havia sido comido o fruto da árvore do conhecimento, né, que a gente conhece carinhosamente como a maçã, né? Porque é só mesmo, é a metáfora da metáfora, né? É a alegoria do símbolo, né? Porque não era maçã, mas então aqui já começa a mudar a história, né? Porque quando começa a ter o nome de Adão e Eva, o pecado já havia sido cometido, porque até então era só homem e mulher, tá? Não tinha nome, nem no primeiro capítulo de Gênesis, nem no segundo, até esse momento. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Mas até esse momento também a gente sabia que o homem podia comer os frutos da árvore da vida. O que ele não podia comer era o fruto da árvore do conhecimento. Essa era a árvore do fruto proibido. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se volvia para todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então, foram expulsos do paraíso, Adão e Eva, fechou-se o paraíso, e para você voltar para esse paraíso, aí dependendo do conceito religioso que você começa a estudar, esse caminho, ele começa aqui no mundo material, né? Na Cabala a gente conhece aqui como o mundo do 1% ou dos 10%, que é Malhut. E é para a gente alcançar esses outros níveis, a gente faz assim, várias etapas, a gente tem que chegar a várias etapas para poder voltar para o mundo dos 90% ou dos 99%. E aqui no Gênesis 4 nós temos assim: conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela concebeu e, tendo dado à luz Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Mas vamos lembrar de uma coisa? Lá em Gênesis 1, Deus já tinha abençoado e dito ao homem e à mulher que era para eles frutificar e multiplicar. Não é isso? E aí a gente criou esse resuminho aqui.
E nesse resuminho a gente tem assim, olha, nos 5 primeiros capítulos do livro do Gênesis, da Bíblia hebraica, há 2 narrativas de criação com 2 perspectivas distintas. Na primeira, o primeiro homem e a primeira mulher não são nomeados. Então, a princípio, a gente tem uma criação de um casal, tá? Eles não são nomeados, eles foram abençoados, Deus deu a eles a condição de frutificar e multiplicar, era essa a função deles, e eles seriam plenamente felizes nesse paraíso. Então, eles também são criados com a sua imagem e semelhança. E aí a gente faz até aquela analogia, né, que pelo menos uma boa parte das pessoas que eu conheço tem, da imagem de Deus, o homem velho, de barba, né, com a sua túnica, com seus 2 braços, tal, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque se a gente foi criado à semelhança de Deus, a gente automaticamente faz uma analogia que Deus tem, né, um tipo físico como o nosso, né? Uma cabeça, um pescoço, troncos, membros, braços, pés, né? Então a gente faz essa analogia. E aí, quando ele faz isso, né, ele coloca que os cria a sua imagem e os instrui a se multiplicar e administrarem tudo que ele havia criado até então. Na segunda narrativa, Deus cria o homem do pó da terra, que é aquela história que a gente foi criado do barro, não é isso? E põe no jardim do Éden. Ao homem é dito que ele pode comer livremente de todas as árvores no jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nada impediu o homem de ir até a árvore da vida. Subsequentemente, a mulher é criada a partir de uma das costelas do homem para lhe fazer companhia. Então eles são inocentes, sem vergonhas da sua nudez. Então, aqui nesse momento, a gente tem também uma outra imagem de homem e mulher que não foram criados para conceber outros seres humanos. Eles iam viver como 2 irmãos, 2 coleguinhas felizes e inocentes no paraíso. É diferente, é completamente diferente daquele homem e daquela mulher que está lá no primeiro capítulo, tá? E com isso, onde é que eu estou aqui? Tá. No entanto, uma serpente engana a mulher, convencendo-a a comer o fruto da árvore proibida. Ela também dá a fruta para o homem. E esses atos lhe dão conhecimento adicional, mas também emoções negativas e destrutivas como o mal e a vergonha. Porque o mal e a vergonha faz parte do conhecimento do bem e do mal, né? Deus posteriormente amaldiçoa a serpente e a terra e diz à mulher e ao homem que haverá consequências pelo pecado de desobedecê-lo. Ele então os bane do jardim do Éden. E é somente a partir daí que eles são conhecidos como Adão e Eva. Até então eles não têm nome. Eles são homem e mulher, tanto em Gênesis 1 como em Gênesis 2. Mas a partir de toda essa história do pecado e tal, eles são banidos e a partir daí eles são nomeados. Mas aí, se a gente pensar na diferença que existe entre a primeira criação, que está lá no primeiro capítulo, e a segunda criação, que está no segundo capítulo, que é a criação que a gente mais tem acesso, que é a criação que a maior parte das religiões, especialmente as cristãs, faz questão de colocar para a gente como ensinamento. Quem seria então essa primeira mulher de Adão? Que nem se chamava Adão, era só um homem. Ela é conhecida como Lilith. E Lilith ela é uma personagem mitológica, né? E ela está diretamente associada a algumas questões relacionadas a algumas religiões. E assim, a visão que se tem de Lilith é que é uma personagem que assume uma característica satânica, demoníaca. Por quê? Porque Lilith está diretamente associada àquele primeiro capítulo de Gênesis que tem o homem e a mulher sendo criados de forma simultânea, vindos da criação da vontade de Deus, né? Deus não foi lá, criou a forminha lá, fez um homem, brincou de massinha, fez um homem, depois falou, puxa, não vou usar a massa toda não, vou tirar um pedacinho dele e vou fazer uma mulher inteira de uma costela. A gente é demais, né? Nossa.
Tá vendo? Aí é perfeição mesmo. Por isso que Deus ficou feliz quando ele viu que construiu a mulher a partir de uma costela. Mas então aí a gente volta, né? Ela está muito relacionada a algumas questões de mitologia, né? Mesopotâmica e hebraica. Inclusive, dentro do judaísmo, o nome de Lilith não é pronunciado, tá? São dois nomes que não são pronunciados no judaísmo. Eles leem, esses nomes aparecem nas escrituras, nos estudos deles, mas eles não falam assim, de forma audível, eles somente leem, que é Lilith e Satan. Mas, de qualquer maneira, né, ela é conhecida como a primeira esposa de Adão, né? E a gente usa Adão como um nome análogo por ser o nome que a gente conhece. E que teriam abandonado porque não queriam obedecê-lo. Por quê? Se eu sou igual a você, eu não te devo obediência. Então começou o primeiro DR dentre os casais, aconteceu entre esse primeiro casal do primeiro capítulo. Tá vendo? Mas é assim mesmo. Então Lilith foi expulsa do paraíso. E isso também é um outro ponto de interrogação, porque na verdade ela não foi expulsa, ela simplesmente saiu do paraíso porque ela não queria obedecer a Adão, então ela foi embora. Então nós temos, assim, falta muita informação a respeito de Lilith, né? Porque não existe essa versão estabelecida, né? Nem consolidada sobre ela, né? É uma figura que é conhecida apenas como a primeira mulher de Adão e muito pouco se fala dela dentro do cristianismo, se fala mais dela assim, dentro até do judaísmo e de algumas outras religiões, tá? E porque ela realmente se recusa a obedecê-lo, ela aqui a gente já tem essa versão de que ela o abandona, né? E se converte em um demônio. Em muitas versões afirmam que ela é um demônio alado. E somente depois disso é que Eva teria sido criada para fazer companhia para Adão. Mas a gente tem uma diferença de criação, tanto do homem quanto da mulher, no primeiro capítulo e no segundo capítulo de Gênesis. Então, além disso tudo, o texto bíblico ele possui algumas lacunas que são entendidas por muitos como indícios de uma possível existência de Lilith, tá? Uma dessas lacunas está nas menções feitas à criação da mulher, nos primeiros e segundo capítulos de Gênesis, né? Sendo que em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, relata-se o fato de Deus ter criado homem e mulher, e no segundo capítulo menciona novamente a criação da mulher, mas de outra forma, e também outra criação para o próprio homem, tá? Então, onde é que a gente acha Lilith na Bíblia? A gente acha Lilith na Bíblia em Isaías, no capítulo 34, versículo 14, e a gente acha também no livro de Enoque. Tá? No Novo Testamento não se faz nenhuma menção, nem a Adão, nem a Eva, muito menos a Lilith. Olha que casalzinho bonito esse, gente. Então a história passa por uma extensiva elaboração, né, entre tradições abrâmicas futuras e foram largamente analisados por estudiosos bíblicos modernos. Interpretações e crenças referentes a Adão e Eva e a história que os envolve variam entre religiões e seitas. Por exemplo, na versão islâmica da história, afirma que eles foram igualmente responsáveis pelo pecado da arrogância. Achei isso interessante, né? O pecado da arrogância. Ao invés de Eva ser a primeira a ser desleal. A história de Adão e Eva é frequentemente retratada na arte e teve grande influência na literatura e na poesia. Mas afinal, Adão e Eva é mito ou é verdade? Então, a partir daqui, a gente vai trazer alguns materiais que vêm da Wikipedia, que vêm de sites católicos, né? São cristãos, mas são católicos, e aí a gente vai ver que se fala muito especificamente de uma parte da história de Gênesis, mas não se fala da outra, né? E eu deixo para vocês, né, na verdade, assim, as reflexões para que vocês entendam se de fato é mito ou é verdade.
Então, nem de barro, nem de uma costela. Essa história que nos entusiasmava quando éramos crianças coloca-nos sérias dificuldades agora que somos adultos. Porque a ciência moderna, graças à teoria de Darwin, demonstra que o ser humano foi evoluindo a partir de seres inferiores, desde o Australopithecus, há uns 3 milhões de anos, passando pelo Homo habilis, o Homo ergaster e o Homo sapiens, até chegar ao ser humano atual. Então a ciência já me diz que Adão e Eva não existem. Hoje sabemos que o homem não foi formado nem de barro nem de uma costela. Bom, o homem realmente não foi formado de uma costela. Quem foi formado da costela foi a mulher, né? Que no princípio não houve apenas um par, mas vários. E que os primeiros seres humanos eram primitivos, não dotados de sabedoria e perfeição. Ainda hoje não somos, né? Não sei se ele sabe disso. Mas, então, por que relata a Bíblia desse modo a criação do homem e da mulher? E aqui eles colocam uma coisa que eu achei interessante frisar, simplesmente porque se trata de uma parábola, um relato imaginário que pretende transmitir às pessoas um ensinamento religioso. E quando a gente fala desse ensinamento religioso, a gente vê que só é interessante para algumas doutrinas cristãs focar na criação a partir do capítulo 2, que é quando trata toda aquela questão do homem que foi formado do barro, e aí tem todo outro conceito da criação e tal, não sei o quê, até que Deus chega e fala assim, não, a gente precisa fazer uma companhia para ele, e aí cria a mulher a partir da costela de Adão, não, do homem. Então aqui, esse autor, ele diz, né, isso está nos capuchinhos.org, que o texto foi composto por um catequista hebreu anônimo, a quem os estudiosos chamavam de o iavista, provavelmente nos fins do século VII a.C. Naquele tempo nem sequer se tinha ideia da teoria da evolução. Eu acho que não existia, Darwin ainda não tinha reencarnado como Darwin nesse tempo. Mas como o seu objetivo não era oferecer uma explicação científica, mas teológica da origem do ser humano, o autor escolheu este gênero de conto em que cada um dos pormenores tem a sua mensagem religiosa, segundo a mentalidade daquela época. Então eu fico imaginando, nesse primeiro momento em que a pessoa lá, seja quem for, né, porque muitos atribuem a Gênesis ter sido escrito, ter sido recebido por Moisés, então isso é uma outra lacuna, né, que a gente tem. E aí eu fico imaginando essa pessoa, não, vamos criar um conceito religioso para a formação da humanidade. E aqui a gente tem, né, a chispa da vida, que confronta diretamente com aquela imagem da centelha divina que a gente tem, né, trazido, né, em nós como os filhos de Deus. Então, o primeiro pormenor que chama a nossa atenção é o homem ter sido criado a partir do barro, né? O livro do Gênesis diz que no princípio, quando a terra ainda era um imenso deserto, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida. E o homem transformou-se num ser vivo. Quer dizer, a gente nem lembra que existe o primeiro capítulo, né? A criação começa a partir do capítulo 2. Para entender isto, é preciso ter em conta que aos antigos sempre causou surpresa verem que uma pessoa, pouco tempo depois de morrer, se convertia em pó. Eu queria saber que pouco tempo é esse para a pessoa se converter em pó. Mas, vamos lá. E chegaram à conclusão de que o corpo humano era fundamentalmente feito de pó. A ideia estava de tal modo espalhada em todo o Oriente que se encontra inserida na maioria dos povos. Os babilônios, por exemplo, contavam como os seus deuses haviam amassado os homens com barro. E os egípcios representavam nas paredes dos seus templos a divindade a amassar o faraó com argila. Gregos e romanos partilhavam igualmente esta opinião. Por isso, quando o escritor sagrado quis narrar a origem do homem, fundamentou-se nessa mesma crença popular. Porém, incorporou uma novidade no relato, que o ser humano não é unicamente pó, mas
possui no seu interior uma chispa especial de vida que lhe vem de Deus, que o distingue dos outros seres vivos, ou seja, todo o resto, todos os outros animais, eles respiram por respirar, porque não existe nada divino na vida deles. Deus criou tudo, mas os únicos perfeitos e divinos são só os homens e as mulheres, né? E que o torna sagrado. Por isso, não só o rei ou o faraó são divinos. Toda pessoa, qualquer homem da rua, é filho de Deus. Foi isso que o autor de Gênesis quis exprimir quando contou que Deus lhe insuflou pelas narinas o sopro da vida. E aqui ele fala também da solidão do homem. Então, a seguir aparece no relato uma série de pormenores curiosos e muito interessantes. E aqui eu achei interessante como é que o autor ele coloca Deus assim realmente muito próximo de nós, sabe? Porque ele diz assim: Deus colocou o homem que havia criado num maravilhoso jardim cheio de árvores que lhe davam sombra e lhe proviam de saborosas frutas. A água sobreabundava no jardim, pois era regado por um rio com 4 braços. Para os leitores daquela época, viver em terrenos áridos, onde escasseava água, essa descrição era deslumbrante, dava-lhes uma perfeita imagem da felicidade que teriam desejado desfrutar. Por isso que todo mundo quer ir para o paraíso. Só que, de repente, o relato se detém. Algo parece ter saído mal. Eu fico imaginando naquele momento Deus assim, olhando, não, eu fiz alguma coisa errada. Deu ruim aqui. O próprio Deus presente que aquilo que tinha feito não é bom. Então, assim, eu fiquei olhando aquilo e falei assim, gente, é uma visão legal da gente trazer, porque é uma visão, né, que está dentro de um dos segmentos do cristianismo, né, que é o catolicismo, e que isso é passado para a gente muitas vezes e a gente aceita isso como uma formação religiosa, né? E aí ele coloca que, como Deus pressente que aquilo que tinha feito não é bom, né? Porque o texto diz, não é bom que o homem esteja só. Entre não ser bom que o homem esteja só e não ser bom que Deus fez, tem uma diferença grande. Mas, nesse primeiro momento, né, ele viu que Deus ficou contrariado com isso. Então, apesar de toda aquela criação à sua volta, o homem ficou solitário, sem poder comunicar com ninguém. Ele estava rodeado de luxos e bem-estar, mas não tinha com quem relacionar-se. Então, tudo aquilo que Deus tinha criado para o homem se tornou uma companhia inadequada. Por quê? Como Deus não conseguia, o homem não conseguia conviver com aqueles animais, então aquilo era inadequado. E aí ele coloca, então, que no Gênesis diz que Deus procura corrigir a sua falta. Eu achei fantástico isso. Mediante uma nova intervenção, com grande generosidade, cria todo tipo de animais, os que vivem no campo e as aves do céu, e apresenta-os aos homens para que dê o nome e a cada um, e eles lhe sirvam de companhia. Mas o homem não encontrou o companheiro adequado. Deus voltara a enganar-se. E depois de refletir, tentará resolver o seu segundo erro, mediante uma nova obra. Então o Senhor Deus fez cair sobre o homem um sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das suas costelas, cujo lugar preencheu de carne. Da costela retirou do homem, o Senhor Deus fez a mulher e conduziu-a até o homem. Então o homem exclamou, esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á mulher, visto ter sido tirada do homem. Agora sim, Deus teve êxito. Agora Deus fez um negócio legal. Ele pôde sorrir satisfeito, porque finalmente conseguiu um bom resultado. O homem encontrou a sua felicidade completa com a presença da mulher. Então nós temos aqui um homem e uma mulher, e a gente entende que a narrativa de Adão e Eva não contém de fato um relato histórico, né? E nem é difícil entender por quê, né, gente? Nem é difícil. Com ela, a Bíblia não pretende ensinar como foi a origem do homem e da mulher.
O escritor sagrado não sabia. O que ele nos quis dizer foi de onde surgiram, ou seja, veio das mãos de Deus. O como deve ser explicado pelos cientistas. E aí chegam todas as teorias para a gente ao longo desses anos todos. E o de onde é respondido pela Bíblia. E com o passar do tempo, os cientistas poderão ir mudando as suas respostas sobre como foi o aparecimento do homem. Se sempre existiu como é hoje, se evoluiu, se não evoluiu, quais foram as primeiras, né, partículas de onde provém, se vem de outras galáxias. Eu achei isso legal porque é um site católico e quando ele coloca vem de outras galáxias, né, o autor da matéria, pelo menos, ele subentende que pode ter vindo, né, vamos dizer, de um outro planeta, por exemplo, né? Eu achei legal essa colocação. A Bíblia, pelo contrário, nunca mudará o seu de onde, ou seja, veio das mãos de Deus, né? Que foi quem dirigiu todo o processo proposto pelas ciências. Também achei isso legal, concordo com esse ponto de vista dele. Por isso, não devemos temer que apareçam novas visões científicas, porque a Bíblia manterá sempre invariável a sua mensagem. O homem frágil, criatura de barro, é a obra-prima de Deus. Cada homem é sagrado e irrepetível, porque tem um sopro de Deus. Ele é o rei e é o responsável da criação, que é Deus, né? E a mulher participa da mesma grandeza, hierarquia e dignidade que ele. E a gente sabe que nesse contexto de Adão e Eva, isso não é uma verdade, né? Porque a mulher, ela vem naquela condição subalterna, naquela condição da obediência, que é diferente daquela primeira mulher que foi criada junto com o homem no primeiro capítulo, ao qual ele não faz nenhuma referência sobre isso. Então, o simbolismo de Adão e Eva, ele não vai mudar conforme a interpretação de cada religião. No judaísmo antigo, haviam essas duas narrativas distintas sobre a criação do homem e a gente precisa lembrar que o Antigo Testamento, originalmente, ele vem da Torá, né, do livro do judaísmo mesmo. Né? O judaísmo, ele também tem um Pentateuco, que é o que veio para a gente na Bíblia que a gente conhece de forma usual como o Antigo Testamento. Né? Então, na primeira afirma-se que homem e mulher ele criou. Então implica essa criação simultânea desse homem e dessa mulher, que a gente, de uma forma análoga, coloca como Adão e Eva, mas é uma colocação equivocada, porque na verdade Adão e Eva efetivamente aparecem a partir do segundo capítulo e após terem cometido o pecado original. E na segunda narrativa, Eva é criada depois de Adão. No cristianismo, alguns pais da igreja acusavam Eva como responsável pela queda do homem. E isso aqui já modifica aquela visão de que nós somos iguais, de forma hierárquica, tal, não sei o quê. Isso aqui já bota para baixo aquela colocação que a gente viu ainda há pouco. Então, ele coloca aqui o seguinte, olha, eles acusavam Eva como responsável pela queda do homem e, portanto, também todas as mulheres, por ter tentado a Adão a cometer o tabu. Então Tertuliano dizia que sim, vocês estão à porta do diabo. Delicadíssimo, né? E ainda explicava que também eram responsáveis pela morte do Cristo, por causa de sua deserção, né? Que foi assim, analogamente, né? Um pecado que é punível por morte, até o Filho de Deus teve que morrer. E devido ao fato de Eva ter partilhado com Adão o fruto da árvore proibida, justificou-se por longos anos no cristianismo uma suposta inferioridade da mulher. Inferioridade essa que algumas culturas ainda lutam arduamente para que realmente isso seja terminado. A gente sabe que em vários países do mundo essa questão, né, de subalternidade da mulher continua muito intensa e muito presente e faz parte da cultura desses locais. Então, a gente ainda sabe que essa é uma visão realmente do mundo ocidental e também não faz parte de
todo o mundo ocidental. Então Deus disse que a mulher seria governada pelo marido por conta desse pecado. Então, baseando-se na doutrina cristã da queda do homem, veio a doutrina do pecado original. Santo Agostinho de Hipona, trabalhando em uma tradução em latim da Epístola aos Romanos, interpretou que o apóstolo Paulo teria dito que o pecado de Adão seria hereditário. Então a morte passou para todos os homens por causa de Adão. Todos pecaram. E o pecado original torna-se então o conceito de que o homem nasce com a condução pecaminosa e deve esperar a redenção. Essa doutrina é um pilar da tradição teológica do cristianismo ocidental, mas não é partilhada pelo judaísmo ou por igrejas ortodoxas. No Islão, Adão, que se fala Adam em árabe, o papel dele é de pai da humanidade e ele é reverenciado pelos muçulmanos. Eva, que é Rava, é a mãe da humanidade e a criação de Adão e Eva é reverenciada no Alcorão. No gnosticismo cristão fala-se de Adão e Eva em dois textos ainda existentes. Um é o Apocalipse de Adão e o outro é o Testamento de Adão. Na fé Bahá'í, a narrativa de Adão e Eva é vista como simbólica. E isso aqui eu achei legal porque, por exemplo, na Cabala se fala muito de signos, né? Então, algumas coisas que a gente traduz assim de forma literal, na verdade, são consideradas signos, são considerados conceitos para que a gente interprete aquilo como um significado que dê margem a uma coisa maior. E aqui ele coloca isso, né? Então, no Esplendor da Verdade, Abdu'l-Bahá, que é um líder dessa fé Bahá'í, rejeita a interpretação literal e declara que a história contém mistérios divinos e significados universais. E eu achei isso também interessante, porque a partir daí você abre a sua interpretação de forma que você começa a entender que aquele conceito que aparece ali é um significado, é como se fosse uma amostragem do início da criação, do início da civilização a partir daquele ponto. Porque em verdade a gente não sabe, né, como seria de fato Adão e Eva como ser humano. Será que eles estariam em que escala evolutiva para que a gente pudesse realmente visualizar Adão e Eva como um ser humano dentro daquilo que a gente conhece hoje? A partir de como a gente evolui, né, dentro desse contexto. Então Adão representaria o espírito divino, Eva a alma humana, a árvore do conhecimento, o mundo humano, e a serpente é a ligação ao mundo humano. E a queda de Adão representaria a ciência, por parte da humanidade do bem e do mal. E aqui na doutrina espírita a gente também tem algo falando sobre Adão. Então, no livro dos Espíritos, na parte primeira, no capítulo 3, que trata da criação, nós temos as seguintes perguntas, a 50 e a 51. Sendo que a 50 diz assim: a espécie humana começou por um único homem? E os Espíritos nos respondem: não, aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. E a gente passa a entender isso de uma forma muito simples, que foi quando eu abandonei a leitura da Bíblia, né, quando eu tinha por volta dos 13, 14 anos, porque quando acontece o pecado e Eva tem os seus filhos, ela tem dois meninos, né, Caim e Abel. Aí Caim mata Abel e foge né, com medo da ira de Deus. E ele vai para um lugar que tem gente. Eu falei, parei aqui, não leio isso mais, porque mesmo para minha visão de 13, 14 anos, foi algo muito surreal para aquela época, entendeu? Eu falei assim, não, vou continuar assistindo filme de ficção científica que eu ganho mais, entendeu? É mais interessante. Principalmente, e aí a gente volta nesse conceito do religioso,
Eu tinha um tio que era teólogo e eu fui questionar isso aí, né? Eu questionei exatamente desse jeito. Adão e Eva foram os primeiros e tal, teve o pecado, foram expulsos do paraíso. Aí Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, Caim foi e fugiu para um lugar que já tinha gente. Mas se eles foram os primeiros, como é que eles foram para um lugar que já tinha gente? Aí o meu tio sabiamente fala assim para mim: não, eles foram os primeiros do mundo cristão. Eu falei: mas como eles eram primeiros do mundo cristão se Cristo aparece muito tempo depois? Eu falei: tio, vamos parar por aqui, senão eu vou ficar aborrecida com você. Eu não vou mais ler a Bíblia, não vou mais ler a Bíblia, e a gente para com essa história. Porque era realmente o conceito religioso de que a partir dali tudo que acontece justifica certos comportamentos da sociedade, e aí a gente está falando da nossa sociedade aqui, porque a gente não pode, né, abrir um leque muito grande, baseado nesse conceito da subalternidade, de que a mulher cometeu erro, de que a mulher induziu o homem a errar, né, e todos esses conceitos sociais que a gente tem, que eram muitas vezes abraçados de uma forma muito severa pela igreja, especialmente a igreja católica, no sentido de manter a uniformidade das famílias, não importasse o quanto isso custasse, né? Na pergunta 51, Allan Kardec questiona da seguinte forma: poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naqueles sinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E hoje a gente coloca isso um pouquinho mais, né? Já em torno de 5.000 anos, porque é mais ou menos nessa fase que aparece o livro de Gênesis e tal. E aqui a gente tem um comentário do Allan Kardec que fala assim: o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a um dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo, e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. E para dar mais substância a essa resposta do Allan Kardec, esse comentário, nós temos também, né, no livro A Caminho da Luz, né, que a gente sugere a leitura, e quem não quiser ler, a gente tem um estudo bem legal dele lá no YouTube do Gresby, que está assim, ó, bem mastigadinho, que vem no capítulo, né, que trata desse assunto, que é a vida organizada. Então, a vida organizada fala exatamente assim. Eu achei também muito interessante, né, como o Emmanuel colocou, porque o Emmanuel, ele colocou assim as coisas mais ou menos dentro dos dias em que Deus foi criando tudo. Então, começa com as construções celulares, os primeiros habitantes, a elaboração paciente das formas, as formas intermediárias, os ensaios, aí aparecem os antepassados do homem e a grande transição. Então, aqui ele já coloca, né, que o reino animal experimenta as mais estranhas transições do período terciário sob as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. A lei essa que nós estamos sendo submetidos até hoje, né? Mas o nosso raciocínio ansioso, né, procura os legítimos antepassados das criaturas humanas, nessa imensa vastidão do proscênio da evolução anímica. Aí eu fui procurar o que era proscênio. Proscênio está diretamente ligado a questões assim de arte, de teatro. Seria um intervalo entre um ato e outro, uma coisa assim, tá? Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde, nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Examinada, porém, a questão dos seus primas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza.
No período terciário que nos reportamos, sob a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças de antropóides no Plioceno inferior. Esses antropóides, antepassados do homem terrestre e os ascendentes dos símios que ainda existem no mundo, tiveram sua evolução em pontos convergentes, e daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e o do chimpanzé da atualidade. E eu realmente convido a quem não leu ou quem não estudou com a gente na época, buscar essa literatura, porque é muito esclarecedor isso aqui, né? Tem todo o aspecto da ciência que mostra pra gente realmente, né, do ponto de vista científico, do que a gente conhece hoje, sobre a criação do homem, como o homem, né, ele chega à condição do homem através da teoria da evolução, e todo esse processo que envolve não somente o homem, mas a natureza como um todo, tá? Então é muito interessante, e aqui eu termino novamente fazendo a pergunta para vocês. Adão e Eva, mito ou verdade? Obrigada, gente.